Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 17 de agosto de 2025, é domingo e todos os domingos são dias regidos pelo Sol. Inclusive, hoje é o nosso último domingo de Sol em Leão, já que na sexta o Sol já vai ingressar em Virgem. Então, quando o Sol está em Leão, ele está no seu próprio domicílio, no seu próprio trono. Então, pensa ali um rei, né, com essa capacidade de governar. Então, o Sol, ele simboliza isso. No nosso mapa, nem sempre o nosso Sol, muitas vezes a gente conhece só o nosso Sol primeiro, né? Porque ele é um dos astros que é mais previsível, é mais constante. Na verdade, ele é o único que a gente consegue fazer uma previsão, assim, anual. Tem uma diferença ali de algumas horas, então às vezes, é dia 21, dia 22 que o Sol ingressa em Áries, que o Sol ingressa em Touro e tal. Pode ter essa diferença, até por conta dos anos bissextos, mas ele tem uma constância. Então, às vezes, só pela data de nascimento, a gente já sabe o nosso sol, né? E para a gente saber todo o resto do mapa, é importante ter o horário de nascimento, enfim. Mas o sol, então, nem sempre a gente se identifica com ele. Por quê? Porque ele pode estar em uma casa, por exemplo, a casa 12, que é uma casa mais afastada. é, o Sol ele pode estar fazendo aspectos de tensão, então de oposição, de quadratura, principalmente com o que representa a gente, que é o nosso ascendente, né? O planeta que rege o nosso signo ascendente. Então, assim, se a gente olha para o mapa, a gente consegue entender muito, porque muitas vezes a gente pode não se identificar com o nosso Sol. Às vezes o Sol, principalmente para quem nasceu de dia, ele pode representar o pai. Quem nasceu de noite muitas vezes é Saturno que representa, tá? E também a gente pode olhar a casa 4, a gente da casa 4 e tudo mais. Mas ele também pode falar sobre sucesso, sobre visibilidade, mas ele acaba sendo um ponto importante do nosso mapa de vitalidade, de consciência, eu diria até dessa busca ali do nosso herói, da nossa heroína interna, sabe? Então, ali o que a gente veio iluminar. Então, o Sol ele tem isso, todo dia ele está iluminando as sombras. Então, aquilo que a gente faz todo dia, que de alguma forma a gente se centraliza nisso, a gente foca nisso, tá? Mas é óbvio que, como eu falei, às vezes se o Sol ele tem aspectos ali de oposição, de quadratura, isso fica mais difícil, tá? Tudo depende do mapa. Então, o Sol ele fica bem quando está no signo de Leão, tem essa capacidade de autogoverno, essa capacidade de autoridade, de liderança, de consciência de si. Ele também exalta o signo de Áries, então o Sol em Áries, quem tem Sol em Áries é um Sol exaltado, também é muito bom para essa expressão do eu, da individualidade. E o Sol ele tem o seu júbilo, a casa que ele fica mais alegre, mais feliz, é a casa 9. Então, até pensando que o Sol ele tem essa associação com Apolo, com Hércules também a gente pode associar. Hélio seria esse Sol personificado, tá? Mas ali na casa 9 a gente pode associar com oráculos. Então, tinha esses oráculos para Apolo, né? Então, ele também tendo essa capacidade ali de visão, é o olho que tudo vê, né? Enfim, deixa eu ver o que mais eu escrevi sobre o Sol do Sol e o céu do dia. Então, até eu coloquei ontem nos stories do Instagram uma prática, pensando que hoje é o último domingo regido pelo sol, uma prática ali para fazer na primeira hora do dia. Então, acender a vela amarela, que é a cor associada com o sol, também tem associação com dourado, a leitura do hino órfico, queimar incenso de alecrim, de louro, que são algumas das ervas que a gente pode relacionar com o sol, tá? Outras formas também a gente pode cultuar o sol, né? Tomar um banho de sol, fazer uma saudação ao sol, sabe? Se conectar com o sol, sentir os raios de sol, enfim. Às vezes, então, por exemplo, a cor amarelo, vestir a cor amarelo, vestir a cor dourada, imitar o sol. Então, buscar esse brilho, esse esclarecimento, essa luz, aquecer outras pessoas, liderar, né? Quem lidera está alimentando ali o seu sol de alguma forma. Enfim. O que mais? Acho que é isso. E pensando que Leão, ele está relacionado com o Leão de Nemeia, que é um dos 12 trabalhos de Hércules. Eu penso também que, então eu comentei que tem essa associação com Hércules, é a gente pensar que a gente fazer o nosso sol brilhar também é um trabalho. Tem muito trabalho ali para a gente trazer essa luz à tona, né? Não é algo que vem naturalmente, sabe? Então a gente precisa ir em busca do que nos ilumina mesmo. E acho que hoje, o dia de hoje ele pede muito isso, tá? O sol ele também vai representar essa confiança em nós mesmos. Então,
Eu até coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão do Instagram hoje. O que que você faria se você tivesse confiança em si mesma, segurança em si mesma? Então, perdão. Então, o Sol, o signo de Leão, traz muito essa questão dessa coragem mesmo, da gente emitir a nossa própria luz, o nosso próprio eu, a nossa própria consciência, sabe? Então, a gente está finalizando a lunação leonina, a gente está nessa lua minguante, essa última semana ali, no sábado, a lua vai encontrar o sol e a gente vai começar essa lunação virginiana. Então, até lá, é esse momento da gente fazer liberações, cortes, né? Pensando que é uma lunação leonina, o que que tem tirado a nossa autoestima, a nossa vitalidade, sabe? Esse centramento, cortar excessos, liberar o que drena a vitalidade, né? Cortar essa síndrome de impostora, acho que podem ser boas metas ali. Pensando então que a Lua está em peixes, está em Gêmeos. É, a Lua está no signo de Gêmeos, que é um signo de ar mutável, regido por Mercúrio, que é Hermes, né? Que é o nosso deus mensageiro. Só que hoje ela não vai aspectar ninguém. Ela não enxerga ninguém. O próximo aspecto que ela vai fazer é amanhã com o Sol, 8h53. Então a gente pode pensar que durante todo o dia a gente vai em busca desse Sol, essa busca dessa cooperação, dessa harmonia com o que nos vitaliza, com essa busca de consciência. Amanhã também, 2h33, o Mercúrio vai fazer um sextil com Marte, então também pode trazer um impulso ali para esses estudos, ação mais mental. E amanhã, 16h05, a Lua ingressa em Câncer. Então, como a Lua ela tá ali sozinha, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, a gente pode pensar nesse momento de estudo de si mesmo. Então, Gêmeos vai falar sobre aprendizados, conhecimentos. Então, a Lua representando o nosso corpo. Eu acho que esse momento da gente nutrir, se nutrir desses conhecimentos sobre nós mesmos. Então, estudar nós mesmos, nosso corpo, as nossas emoções, refletir sobre as nossas necessidades, né, nossa comunicação, nossos interesses, hobbies, escrever muitas vezes sobre o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, que também é uma forma de liberar. Às vezes, um ritual para essa lua minguante é isso, escrever coisas que o seu corpo quer liberar e queimar, né? Pensando que o Mercúrio está em Leão, o Mercúrio que é o regente de Gêmeos está em Leão, que é um signo de fogo, então às vezes pode ser um ritual, tá? Isso que eu também trouxe ontem, né, da gente conversar com o corpo, escutar ele mesmo, né? Então, quando a lua ela fica sem expectar ninguém, a gente pode se voltar mais para essa introspecção, cuidar que às vezes o signo de Gêmeos ele pode trazer uma certa dispersão, né, por conta de muitos estímulos mentais, intelectuais, mas eu vejo que a gente, principalmente por essa regência do Mercúrio em Leão, a gente pode conseguir focar em nós mesmas, né? Centralizar, estudar, usar isso para autoestudo, para meditação, para autoconhecimento mesmo, tá? Mas pode vir essa dispersão, às vezes muita curiosidade, sabe? Que acaba dispersando também, agitando demais e até trazendo alguma ansiedade, tá? Então também pode ser uma boa perceber que pensamentos que estão sempre aparecendo assim contra você, sabe? Sei lá, de comparação, coisas que você também precisa liberar, né? Que estão ali tirando a sua energia mental também. Então pode ser um bom momento, às vezes, para você escutar como você tem falado, sabe? Perceber ali o que você tem sempre repetido. Eu acho que se gravar, se filmar é uma forma muito interessante de você perceber a si mesma, de você se ouvir, sabe? Não precisa postar. Às vezes é um treino mesmo para você perceber como anda a sua comunicação, às vezes perceber que você tem vícios de linguagem. Eu sempre percebo isso quando eu me ouço, mas é isso, a gente precisa trazer essa luz, trazer essa atenção, trazer esse foco em nós mesmas para que a gente possa melhorar, tá? Que mais que pode ser interessante no dia de hoje? Escrita, eu já mencionei, a questão da respiração, que eu mencionei ontem também, né? Sons, cheiros, tudo que envolve essa expressão, cantar, movimentar o corpo. Eu acho que quando a lua tem gêmeos, pede muito esse movimento do corpo. Quando a gente tem planetas em Gêmeos, eu vejo também sempre um convite da gente aceitar a nossa dualidade. Gêmeos está relacionado com a constelação de Gêmeos está relacionado com o mito de Castor e Pólux, que eram filhos de Zeus. Na verdade, um só era filho de Zeus, mas o filho mortal, o filho mortal, ele acaba morrendo e o filho imortal pede a Zeus para que eles
ele sobreviva, então eles acabam alternando. Então Zeus, Júpiter se compadece e eles acabam alternando. Então o mito também representa muito, fora essa questão da dualidade, né, de quando um está no céu, outro está na terra. é, Essa questão da fraternidade, da irmandade também são alguns valores que a gente pode associar ao signo de Gêmeos. E Gêmeos também ele rege os membros superiores, então as mãos, braços. Então, às vezes, também perceber como que tá a nossa relação com essas partes do corpo, sabe? Eu estava até lendo o corpo e os seus símbolos ontem, na parte que falava sobre as mãos, né? E ele fala assim que a gente, ocupando as mãos, a gente ocupa a cabeça. Então, acho que ontem eu também mencionei, ontem eu mencionei isso, né? Sobre essas atividades mais manuais também, né? Que nos trazem essa conexão corpo-mente, já que Gêmeos é regido por Mercúrio, que representa a nossa mente. Também isso, acho que ontem eu trouxe isso, ontem também, da gente perceber nossa respiração, se ela tá muito curta, ou às vezes a gente buscar uma respiração mais profunda, a gente também se aprofunda nos nossos pensamentos. Então, perceber essa ligação, como que eu tô me sentindo e como que tá a minha respiração, sabe? Então, pode ser uma boa também. Às vezes, perceber, né, se os seus braços, as suas mãos normalmente estão abertos, né, até essa região mesmo aqui do tronco, se tem essa abertura mesmo para essas novas ideias. Acho que é isso. Práticas assim de autoexpressão, práticas de respiração podem ajudar no céu de hoje. Pode trazer muito essa vontade de comunicar, de trocar mesmo, né? E da gente se conectar com o que a gente sente que nos energiza, tá? Então, acho que é isso só para o céu do dia de hoje. Não tem muita coisa. Então, já como não tem muita coisa, eu vou dar uma passada pelo céu da semana, só para vocês entenderem o clima, então, o que que vai acontecer. Então, essa semana, ela é de fase minguante, tá? Até o sábado, então, a lua tá minguando, ela tá diminuindo, ela tá desaparecendo no céu. Então, é esse momento de cortes, liberações, desapegos, né? Soltar tudo mesmo para começar essa lua nova já direcionada, tá? Então, a lua ela tá em Gêmeos, como eu mencionei, amanhã ela vai ingressar em Câncer, 16:05, que a gente volta mais para esse cuidado, para essa nutrição, para esse aconchego, sensação de pertencimento, né? Proteção, segurança emocional. Na quarta, 20:17, a lua ingressa em Leão, então a gente se volta mais para essas questões da nossa autoexpressão, coragem, né? Essa criatividade também. No sábado, 2:24, a lua vai ingressar em Virgem, então a gente pode se voltar mais para esses hábitos, detalhes, né? Essas práticas, rituais de organização, de purificação. Na sexta, esqueci de mencionar antes de falar da lua em Virgem, na sexta, 17:34, que o Sol vai ingressar em Virgem. Então, a gente pode focar mais nesse aspecto prático, nessa habilidade ali de organização, de ordem, de discernimento, tá? E no sábado, 3:07, então, a Lua ingressa em Virgem 2:24 e já 3:07 ela encontra o Sol. Então, esse início da lunação virginiana, né? Então, a gente começa a fase nova. Sempre que a Lua encontra o Sol, ela se renova. Então, essa fase nova lunar. Então, olha já ali onde você tem o signo de Virgem, né? Para já colocar alguma intenção, principalmente em questão de saúde, né, de organização, como eu mencionei, no seu trabalho diário, né, na sua rotina, no seu planejamento, enfim. Depois durante a semana, a gente vai conversando mais sobre isso, mas já para dar esse spoiler do que vai acontecer durante a semana. Então, o principal é uma fase minguante até o sábado. A gente vai atravessar essa lua em Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem. O Sol ingressa em Virgem na sexta e no sábado a gente começa a fase nova, tá bom? Então é isso para o céu do dia de hoje. Um bom domingo para nós. Aproveitem esses últimos dias do Sol em Leão e até amanhã.